Oi pessoal, aqui nós estamos com um problema, então, é uma equação logarítmica que é um pouquinho mais complexa do que o normal. Por quê? Conforme você sabe, quando nós temos um logaritmo, nós temos que fazer o seguinte: esta base tem que ser elevada a este número, a este termo, para ficar igual a isso aqui. Então, analisando, ficaria mais ou menos assim: 0,2 é igual. Essa base tem que vir para cá e tem que ser elevado a isso para ficar essa igualdade. Então agora o que acontece? Nós demos um passo adiante em relação à equação logarítmica e nós caímos numa equação exponencial. E qual é o grau de dificuldade aqui? Conforme você sabe, quando nós temos uma equação exponencial, a variável, a incógnita, é um dos expoentes. Então, para resolver a equação, basicamente, nós temos que ficar com as bases iguais e aí nós descartamos as bases e igualamos os expoentes. Acontece que aqui, pelo menos à primeira vista, a base não está igual. Tá? Então aqui você tem que usar alguns recursos de matemática básica para fazer com que esse 25 fique com a mesma base desse 0,2. Então como é que nós podemos fazer isso? Se você analisar o 0,2, essa vírgula aqui é como se fosse o 2 dividido por 10. Tá? Então, esse 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 1, ou é a mesma coisa que 2 dividido por 10. 0,2 ou 2 dividido por 10 é a mesma coisa. E aí nós igualamos a 25 elevado na x. Acontece que ainda assim nós não temos as duas bases iguais, elas estão bem diferentes. Então, o que nós fazemos? Vou seguir com a equação aqui. Esse 2 dividido por 10, nós podemos simplificar. Como que nós podemos simplificar? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Que número seria esse? Seria esse. Poderíamos dividir tanto aqui em cima quanto aqui embaixo por 2. Tá? Então, simplificando esse 2 dividido por 10, ele poderia ficar 1 dividido por 5. É a mesma coisa. 2 por 10 é a mesma coisa que 1 sobre 5, igual a 25 elevado na x. Ainda assim, nós não temos a mesma base, mas agora já está clareando um pouquinho, olha só. Quando você tem um número na parte de baixo de uma fração, você pode jogar ele para cima na fração, não tem problema, ou vice-versa. Você pode, se você tem um número na parte de cima e quer jogar ele para baixo, você pode jogar, desde que mude o sinal do número que está elevando esse número. Por exemplo, embaixo nós temos o número 5. Aparentemente não tem nenhum número elevando ele. Mas quando nós não temos nenhum número, é a mesma coisa que nós temos o número 1 aqui, 5 na 1. Então, se nós quisermos colocar o 5 para a parte de cima, nós podemos. Só que ao invés de ficar 5 na 1, ficaria 5 na menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 na menos 1. Tá? Por quê? Porque eu joguei o número que está na parte de baixo da fração, joguei ele para cima. Se fosse 5 elevado a 2, e eu quisesse jogar para cima, ficaria 5 na menos 2. E assim sucessivamente. Eu posso trocar os números de lugar dentro de uma fração. Igual a 25 elevado na x. Ok? Agora, nós não estamos exatamente com a mesma base, mas estamos muito próximos. Por quê? Esse número 25, nós podemos transformar ele em base 5. Como é que nós podemos fazer isso? Pegamos o número 25 e dividimos por 5. 25 por 5 dá 5. Aí 5 por 5 dá 1. Ou seja, 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Então, nós ficaríamos com 5 na menos 1 igual, vamos colocar entre parênteses aqui, 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao x. Quando você tem dois números em função de um expoente aqui, você simplesmente multiplica esses números. Então, nós ficaríamos com 5 na menos 1 igual 5, 2 vezes x, 2x. 5 na 2x. Agora sim, nós temos as duas bases iguais. Isso é uma equação exponencial. Com as duas bases iguais
e a incógnita no expoente, nós simplesmente tiramos a base fora e fazemos a conta apenas com os expoentes. Agora fica muito simples. Menos 1 igual a 2x. E aí nós temos que isolar o x, então obviamente x é igual a menos 1 dividido por 2, que o 2 passa dividindo. Então aqui está o resultado da conta. Então veja que uma conta onde nós tínhamos as bases completamente diferentes, nós apenas com recursos de matemática básica, nós fomos transformando até que nós chegamos no resultado da equação. Tá? Importante, e foi feito sem calculadora, porque em alguns exames, como o ENAD, por exemplo, você não vai poder usar a calculadora. Aqui está a resposta da questão, e esta resposta ainda poderia aparecer da seguinte maneira. Ela poderia aparecer como conjunto solução igual menos 1 sobre 2. Poderia aparecer tanto assim quanto assim. Ok? Então essa foi a solução desse exercício de equação logarítmica.